Esse trabalho vai tratar do tema hanseníase e vai ser apresentado por mim, Gabriela Elis, e pelo Matheus Ivank. Durante a década de 20, a hanseníase ficou popularmente conhecida como lepra, e as pessoas acometidas por essa doença eram excluídas completamente do convívio social e enviadas para os leprosários. Os leprosários eram locais onde as pessoas doentes que tinham sintomas de lepra, como era conhecida na época, ficavam em isolamento total e acabou funcionando como uma medida de controle, por não existir nenhum tratamento com foco na cura dessa doença na época. Porém, também trouxe um grande preconceito, já que as pessoas que tinham essa doença elas eram consideradas impuras, sujas e até mesmo pecadoras. Um pouco mais sobre o histórico da hanseníase. No Egito Antigo, há referências dessa doença de mais de 4.000 anos atrás, então ela é uma doença bastante antiga. E na Europa, teve o ápice entre os séculos XII e XIV. Na França, nos anos de 1404 a 1413, foi ordenada a expulsão dos leprosos, como eram chamadas as pessoas que tinham a hanseníase da cidade, porque eles significavam uma ameaça à ordem social, principalmente pela visão preconceituosa que existia em cima dessa doença, né? Acreditava-se também que essa doença ela era hereditária e em outras crenças que ela era um castigo divino. A descoberta do bacilo causador da hanseníase ocorreu apenas no ano de 1874, através dos estudos de um médico norueguês, o Dr. Hansen, e 100 anos depois, o Brasil foi pioneiro na substituição do nome lepra, que era preconceituoso, pelo termo hanseníase, em homenagem a esse médico que descobriu o bacilo causador. E essa iniciativa foi de um professor titular da USP. E só em 1940 foi institucionalizado o tratamento poliquimioterápico, que é utilizado até hoje, e então que as pessoas acometidas pela hanseníase foram reinseridas no meio social. Os primeiros casos da doença aqui no Brasil datam em torno do ano 1600, na cidade do Rio de Janeiro. Dentre os principais sintomas da hanseníase estão manchas brancas ou avermelhadas formadas na pele e também lesões cutâneas. Pode ocorrer também a perda de sensibilidade, sendo esta perda tanto a dor, temperatura ao toque, quanto a outros fatores. E algumas áreas do corpo ficam dormentes, principalmente as extremidades, as mãos e os pés. Podem surgir também caroços e nódulos no corpo, além de ocorrer o entupimento nasal. Esta doença ela pode vir de forma assintomática, principalmente em idosos, ou mesmo ser confundida com outras doenças devido a seus sintomas que podem ser parecidos. O diagnóstico é feito de forma clínica, através de exames dermatológicos e neurológicos, além de poder ser feito um teste de sensibilidade e força muscular. Caso o médico ainda esteja em dúvida sobre o diagnóstico, a opção mais recomendada é fazer novos exames, como a biópsia da lesão ou a PCR para hanseníase. Em crianças, o diagnóstico pode ser mais complicado, pois ele dependerá do que o paciente fale, e as crianças geralmente apresentam uma maior dificuldade para expressar se sentem alguma falta de sensibilidade ou se estão perdendo força muscular. A hanseníase leva o paciente à incapacidade física, e este grau de incapacidade é geralmente medido de 0 a 2. O grau 0 apresenta sensibilidade diminuída e dificuldade em manusear objetos. Já o grau 1 traz a perda de capacidade de discriminar o quente do frio e também a perda de sensibilidade protetora, que é a sensibilidade à dor e ao toque. E o grau 2, por sua vez, vem com lesões e a perda de sensibilidade nas mãos e nos pés quase por completo. A análise do grau de incapacidade avaliará qual será o tratamento adotado, pois dependendo do problema que o paciente tiver, ele pode necessitar de terapias para resolver esses mesmos problemas. A hanseníase pode ser dividida em dois tipos principais, que é a pau bacilar e a multibacilar. A pau bacilar é caracterizada
para casos com até 5 lesões na pele, enquanto a multibacilar são mais de 5 lesões. A apobacilar ela se divide em indeterminada e em tuberculose. A diferença dessas duas é que a indeterminada ela é característica de uma fase inicial da doença e não há comprometimento neurológico ainda. Já a tuberculoide, as lesões dela são bem definidas e pelo menos um nervo é comprometido. Já na hanseníase multibacilar, que são os casos com mais de 5 lesões na pele, a gente encontra ela na forma dimorfa ou virchoviana. Na dimorfa, há comprometimento de 2 ou mais nervos, enquanto na virchoviana, a pele é altamente danificada e algumas vezes até comprometimento de alguns órgãos. O último boletim epidemiológico oficial publicado foi nesse ano de 2021 e se refere aos anos de 2015 a 2019. Foram identificados 137.385 novos casos, sendo 53,3% do sexo masculino e a maior frequência em indivíduos entre 50 e 59 anos. Foi identificado também que 42,2% dos casos foram em pessoas com ensino fundamental incompleto. Mais para frente eu vou mostrar alguns gráficos onde a gente pode ver certinho essas informações de uma forma mais visual. Nesse primeiro gráfico, retirado do boletim epidemiológico, é bem fácil visualizar que em todas as faixas etárias o sexo masculino apresenta uma maior proporção de casos. Esse predomínio nos homens ele é explicado geralmente por uma maior exposição ao bacilo e um menor cuidado com relação à saúde. Nesse gráfico, a gente pode perceber que entre os anos de 2010 e 2019, houve um crescente número de casos em todas as regiões do Brasil. E no país em geral, a proporção de novos casos aumentou de 59,1% para 78,4%. Isso é um aumento bem significativo. Algumas pesquisas indicam que esse aumento ocorreu por uma falta de preocupação da população com relação a fatores de saúde pública e saúde individual, e também por alguns movimentos anti-vacina, já que a hanseníase também pode ser evitada através da vacinação. Esse gráfico traz uma análise do grau de incapacidade física de alguns pacientes no ano de 2020, e a gente pode perceber que uma minoria tem um grau de incapacidade física um pouco mais elevado, que seria o grau 2. Isso se deve principalmente ao acesso fácil ao tratamento, que é todo disponibilizado pelo SUS, e à melhoria da saúde pública. Essa tabela, retirada do Sinan, mostra o número de casos dos anos de 2008 a 2021. Houve uma diminuição muito grande nos casos de hanseníase, e a gente consegue notar também que a maior parte dos casos ainda foi no sexo masculino. Esse dado que tem na tabela de porcentagem de casos com sequelas já no diagnóstico revela um diagnóstico mais tardio, onde as pessoas demoraram muito tempo para ir procurar um médico, então desenvolveram muitos sintomas antes de começar a tratar. A prevenção se dá através da vacinação com BCG e também com o auxílio de um diagnóstico precoce, para também fazer um tratamento e investigação das pessoas que estiveram em contato com o portador da doença, já que a transmissão ocorre através do contato com secreções respiratórias de uma pessoa infectada. Outra medida de prevenção importante é a educação sanitária, visto que, com sua falta, o número de pessoas com a doença pode aumentar. Como já mencionei, a transmissão pode se dar através de secreções, como também por gotículas de saliva. E o tratamento principal para a hanseníase é a polioquimioterapia, que mencionaremos logo a seguir. Este tratamento é inteiramente disponibilizado pelo SUS. É importante mencionar também que quando o paciente inicia o tratamento, ele para de transmitir a doença. Por isso, o tratamento é tão importante, pois além de tratar a doença, funciona também como uma medida de prevenção. A polioquimioterapia consiste na utilização de vários antibióticos. Uma parte deles é recebida periodicamente nas unidades de saúde, onde o médico supervisionará o uso do antibiótico, e o restante das doses deve ser tomado diariamente na casa do paciente. Obrigado pela sua atenção. Eu e a Gabriela nos disponibilizamos para retirar qualquer dúvida que tenha ficado durante este vídeo.
Obrigado por tudo e até a próxima!